Hello, o meu nome é Anca, eu sou romena, casada com um pernambucano e faço bolo de rolo, verdade. Vem comigo? Oiê, vamos falar sobre bolo de rolo? Bora? Eu vim aqui para dar duas dicas super importantes, na minha opinião, sobre bolo de rolo para aquelas pessoas que já tentaram fazer bolo de rolo e não conseguiram aquele redondinho perfeito, né? Aquelas camadas finíssimas do bolo de rolo. E também para as pessoas que estão querendo aprender, que estão descobrindo o bolo de rolo agora e estão pensando em começar a fazer. Então, assim, uma das dicas, que é a primeira que eu vou dar sobre o recheio, eu demorei uns 8 meses para perceber o que estava dando errado. Na minha cabeça eu fazia tudo igual, sendo que às vezes o bolo saía ok, saía perfeito, saía muito bem, e outras vezes não. E com o tempo, com a prática, eu fui descobrindo que a textura do recheio pode botar o seu bolo a perder. Ou seja, se, por exemplo, o bolo de rolo tradicional, né, de goiabada, eu aqui nos Estados Unidos, eu uso a goiaba em barra, eu derreto ela com água, e uso essa calda, né, esse creme de goiabada para o recheio do bolo de rolo tradicional. E se a textura desse recheio, da goiabada no caso, fica muito líquida, aí o bolo vai ficar frouxo, vai criar aquela barriga, né? Porque é uma massa tão fina que ela não comporta muito líquido, não tem como absorver. Aí fica aquela coisa empapada, o bolo fica frouxo e não fica bonito. E por outro lado, se o recheio for muito sólido, o bolo vai ficar duro e às vezes até seco, porque a goiabada depois que fica fria, depois que o bolo vai descansar, vai na geladeira, a goiabada que já está um pouco sólida vai endurecer ainda mais e vai deixar o bolo duro. Então essa é a primeira dica super, super importante sobre o recheio, tá? E a segunda dica que eu dou é sobre a técnica de enrolar o bolo de rolo. É a parte mais importante da produção do bolo de rolo, né? E já deve saber que a primeira camada é a mais importante. É a que dá o aspecto do bolo de rolo, é a que dá aquele redondinho, né, que é o centro do bolo de rolo. Então, se errar a primeira camada do bolo de rolo, o bolo já não vai ficar bonito, tá? Então, pra não perder tanta massa, se você tá começando agora, o que eu fiz? Eu fui praticando apenas com uma camada. Em vez de fazer a primeira camada, depois mais uma, mais uma, mais uma, e no final ver que não deu certo, eu fiz várias vezes, vários bolos de uma camada só de massa, para praticar esse enrolar da primeira massa, principalmente, que é a mais difícil, para depois acrescentar uma camada a mais. Ou seja, eu fiz vários bolos de uma camada só de massa, depois fiz outros de 2 camadas de massa, de bolo de rolo. E porque no final, quando você corta, mesmo que seja apenas uma camada ou 2 camadas de massa, você consegue ver se tá perfeito, né? Quando a massa quebra, quando fica frouxo, mesmo não precisa ser um bolo muito alto para você perceber que deu errado, né? Com uma camada já é suficiente. 2, melhor ainda, consegue ver melhor ainda. Então vai praticando. Primeiro com uma camada, faz vários bolos até você achar que tá ok. Depois faz com 2 camadas, vários bolos de rolo de 2 camadas de massa apenas. Aí você vendo que tá bonito, ficou bem apertadinho, bem redondinho, aí você começa a fazer um bolo de rolo já normal, né, de 5, 6 camadas que normalmente se faz. Dessa forma você vai praticando especificamente essa parte do enrolar da primeira camada, que é o mais importante, e do enrolar, da técnica de enrolar no geral, sem desperdiçar muita massa, né? E sem ficar com aquela frustração de que no final, depois de meia hora fazendo bolo de rolo de 5, 6 camadas, poxa, ficou feio, não deu certo, aí a gente desanima. Não, você já vai fazendo esse exercício, sabendo que no começo vai dar errado e tá tudo bem, vai praticando, né, uma camada, 2 camadas, até você estar satisfeita e gostar do resultado, tá bom? Gente, essas foram as dicas de hoje. Muito obrigada por assistir ao meu vídeo. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Me escreva nos comentários qualquer pergunta, qualquer dúvida. Responderei com o maior prazer. Um beijo pra vocês. Obrigada.